Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Gabriel Viriato e hoje eu vou falar pra vocês como eu entrei no Grupo Raça, escola de dança aqui de São Paulo. Bom, a minha história com raça começa muito tempo atrás, desde que eu era pequeno. A minha tia, ela fazia aulas de dança com a Roseli Rodrigues, fazia aula de jazz, de balé, enfim. E desde pequeno, desde os meus 2 anos de idade, eu sempre fui apaixonado pela dança, né? Então eu ia para os espetáculos, para as apresentações que ela fazia, e meus familiares falam que quando começava a apresentação, eu começava a dançar no chão da plateia, enfim. E não só isso, né? Eu sempre fui apaixonado pelas sapatilhas dela, pelos figurinos que ela trazia para casa, e quando ela saía para ir trabalhar ou para ir resolver alguma coisa, eu ficava trancado no quarto dela, mexendo com as coisas dela, né? E aí, quando eu fiz 6 anos de idade, eu sempre ficava pedindo para poder fazer aula de dança, porque eu gostava muito, né? E eu via minha tia já começando a dar aula de dança, dar aula de balé em alguns lugares, e eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, acompanhar ela. E isso só foi crescendo meu amor pela dança, né? Até que, depois de muita insistência, depois de muito perturbar a vida dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, que naquela época, por conta dos pensamentos limitantes daquele tempo, eles tinham muito preconceito, né, em um menino fazer aula de dança, principalmente fazer aula de balé, né? E então eles foram muito, assim, tentaram ao máximo não deixar que eu fizesse, né, que eu entrasse numa escola de dança. Então meu pai me ofereceu de fazer aula de futebol, claro que eu não topei. Me ofereceu de fazer luta, de fazer boxe, enfim. E a minha resposta foi sempre a mesma: eu quero fazer aula de dança. Até que, depois de muita insistência, eles realmente cederam à minha vontade e minha tia me levou até o Grupo Raça Centro de Artes. E chegando lá, eu, uma criança, naquela época era muito tímido, eu fui trabalhando isso em mim ao longo do tempo. No momento em que eu cheguei lá, eu já me apaixonei por aquele espaço, por aquelas fotos que tinha no antigo Raça, tinha uma parede assim cheio de fotografias dos espetáculos da Roseli. E naquele momento eu já me emocionei, eu já sabia que era aquilo que eu queria, mesmo estando muito tímido, eu já tinha certeza que eu tinha encontrado o meu lugar, assim, sabe? E quando eu cheguei lá, eles me viram, já ficaram super apaixonados, né? Imagina, naquela época, um menino com 7 anos de idade querendo fazer aula de dança. Então, eu me lembro que veio a secretária, veio a Roseli e veio o Ed Wilson, também incrível, maravilhoso, sou apaixonado pelo trabalho dele. E eles me colocaram numa sala, e aí nessa sala eles começaram a puxar minha perna, e puxa pra cá e puxa pra lá, e eu na hora não entendia nada. E depois disso, na mesma semana eu já comecei a fazer aula de balé com a Silvana Frozoi. E meu intuito na época era só realmente fazer balé, então eu não tive contato com sapateado, nem com jazz dance. Isso foi só no ano seguinte. E aí a minha mãe, ela me levava no período da manhã para fazer aula de balé com a Silvana Frozoi. O iniciante, né, ali o primeiro ano de balé, então eram os babies praticamente. Sempre me senti realizado em estar naquele espaço e fazendo o que eu sempre sonhei. Eu me recordo que na época, eu não parava de assistir o filme Billy Elliot, que realmente era basicamente a mesma história que a minha, né? Um menino querendo fazer aula de dança e tinha toda uma resistência familiar e social para que isso acontecesse, até o momento onde eu tive a oportunidade de estar fazendo aula de dança. E na época quem arcava meus custos das minhas aulas era meu pai. E chegou um tempo em que eles não puderam mais arcar com esse investimento financeiro, né? E aí eu tive que parar de fazer as aulas. E também assim, né, eu sei hoje que não foi só também a questão do investimento financeiro. Meu pai realmente ele tinha ainda uma resistência muito grande em fazer aula de dança, né? Era um pensamento muito machista da época. Então, juntou uma coisa com a outra e eu parei de fazer as aulas de balé clássico. Até que minha mãe recebeu uma ligação e aí ela olhou pra mim e falou: é do Raça. E aí eu fiquei, tipo, né, já que aquela coisa assim, porque eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste quando eu parei de fazer as aulas, né? E quando falaram que o Raça tava ligando, eu fiquei assim, uma ansiedade, né? Eu era criança, então imagina o que passa na cabeça de uma criança. Então eu tava, enfim, ao mesmo tempo muito ansioso e confuso do que estava acontecendo. Até a hora que minha mãe explicou o que tinha acontecido, que eu parei de fazer as aulas por conta de
de investimento financeiro, né, que ela não tinha os recursos para poder pagar ali as aulas. E aí a Roseli, que estava falando com ela no telefone, falou para ela que não era para mim ter parado de fazer a aula, que era para mim continuar e que ela ia me dar uma bolsa. E aí minha mãe me olhou e falou para mim assim, o Raça está te oferecendo uma bolsa, a Roseli Rodrigues está te oferecendo uma bolsa. Nesse momento eu fiquei assim, tipo, bolsa? Porque eu achei que era uma bolsa realmente física. Eu era criança e nessa hora eu falei, nossa, eu vou ganhar uma bolsa. E tipo, depois que ela desligou a ligação, que ela me explicou que bolsa era uma bolsa de estudo, que eu poderia fazer as aulas e que a escola estava me investindo em mim, né? E aí, quando me falou isso, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu pulava na sala e aí eu já comecei a separar minhas roupas de dança, já comecei a separar minha sapatilha. E foi um momento muito emocionante, assim, na minha vida. E que eu sempre penso nisso, assim, até hoje, sabe? No ano seguinte, em que eu já tinha feito um ano de balé clássico, a André Espósito, que na época dava aula de sapateado no Raça, e o Ed Wilson me direcionaram para poder fazer as aulas deles. E aí foi onde eu tive contato com jazz dance e também daquele jeito, um momento muito inesquecível da minha vida, porque eu me apaixonei pelo jazz dance, inclusive é a minha pesquisa E de lá pra cá, eu fui tendo contato com outros profissionais que passavam pelo Raça. Eu me recordo, assim, muito nitidamente, de ver a Roseli Rodrigues dando as aulas dela. Eu chegava sempre um pouco mais cedo para poder ficar na janelinha, que no antigo Raça tinha uma área comum, assim, onde as mães ficavam esperando as crianças, enfim. Uma sala de espera, basicamente. E lá tinha uma janela bem grande que dava para a sala principal. Eu sempre chegava um pouco antes da aula para poder ficar assistindo as aulas da Roseli Rodrigues, porque eu sempre fui apaixonado por aquela mulher. Além dela ser incrível, ser um fenômeno, ter uma energia assim que te abraça, ela gostava muito de mim, né? E a gente tinha uma relação próxima por conta ali do dia a dia e por ela também ter me disponibilizado essa bolsa de estudo. Então, assim, pela convivência do dia a dia, pelo que já tinha acontecido dela ter me disponibilizado uma bolsa, a gente tinha uma relação próxima, né? E eu não tinha, assim, condições financeiras na época para poder passar o dia inteiro no Raça e comprar todos os dias lanche que tinha lá na lanchonete do Raça, né? Então, às vezes eu almoçava e já ia pro Raça para poder fazer as minhas aulas. E às vezes eu realmente ficava com fome, assim. E a Roseli, ela sempre teve esse cuidado, assim, muito grande comigo, não só ela, como o Ed também, de perguntar se eu tinha comido, enfim, ou até mesmo de me tirar das aulas de dança para poder me oferecer um lanche ali na sala da Roseli. E ela sempre cuidou muito de mim, assim, no sentido de perguntar se eu estava bem, de me abraçar, de me cuidar, né? Então eu tenho lembranças incríveis e maravilhosas daquela mulher. E do Ed também, que foi praticamente o que me iniciou no jazz dance, né? Eu comecei a dançar jazz através do Ed Wilson. Eu me lembro também de ver as montagens de Tango sobre Dois Olhares que ela montou, com um espetáculo incrível e maravilhoso. Eu lembro de ver ela ensaiando e montando ali com o Anderson Couto, com o Rony e com a companhia de dança, né? Então eu sempre estive próximo, né? E sempre estive ali da janelinha olhando ela criando. E era algo incrível, assim, ela era muito rígida e muito perfeccionista nas coisas que ela fazia. E, não sei, ela tinha uma energia que é inexplicável, assim, sabe? É difícil trazer para as palavras, sabe? Mas essa foi a minha experiência com Raça, foi através da Roseli Rodrigues que eu tive acesso à bolsa de estudo. E foi através dela que eu tenho essa paixão pelo Raça. O Raça é a minha casa, o Raça é quem me trouxe para a dança, o Raça é quem me disponibilizou diversas oportunidades na dança, e não só na dança, mas também nas artes. E eu sou eternamente grato a Roseli Rodrigues e ao que o Raça me proporcionou na minha vida. Só tenho a agradecer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima.